Boa noite. Quantos estão felizes? Quantos estão felizes essa noite? Quantos são felizes todas as noites? Meu amigo pastor Urito fala uma frase muito forte, ele diz: quem é feliz em noites felizes, vive por conveniência, mas quem é feliz em todas as noites, vive por uma convicção. E nós vivemos por convicção, e por isso nós somos felizes em todo o tempo, amém? Quero dizer da minha honra, de estar aqui, mais uma vez, nesse altar, o qual eu tenho um profundo respeito. Agradecer ao Henrique, a Jaque, pela confiança, e não poderia deixar de honrar aos pastores dessa casa, pastor Heber, pastor Edilane, pastores que eu tenho um grande amor e um enorme respeito. Eu estou, sim, muito feliz, de estar aqui, mas eu não vim aqui para alegrar vocês. Eu vim aqui para falar algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que é um tempo de alinhamento para essa geração. É um tempo de destravar, de um despertar, mas, sobretudo, é um tempo de alinhamento para aquilo que, de fato, Deus está preparando. E estávamos conversando ali, fomos recebidos com muita excelência. Eu quase não consigo vir ministrar de tanta provisão gastronômica. E estávamos conversando lá atrás, e de fato Deus tem pressa, sabe? Você pode olhar, se você tem assim um pouquinho de curiosidade, é só você começar a pesquisar no mundo todo o que está acontecendo, cara. Olha os movimentos de jovens, olha as igrejas explodindo. Nós mesmo em Belém estamos assim avançando de uma hora para outra. O negócio começa a acontecer e quando você percebe, já está tomando uma dimensão muito maior do que você sonhava para aquele tempo, para aquela estação. Então, de fato, Deus tem pressa. Só que nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu tenho uma leitura muito clara de duas gerações da igreja brasileira. Eu sou convertido há algum tempo, não vou falar para não me derrubar, mas há uma geração atrás, era uma geração que se preocupava muito em ser, mas se preocupava pouco em fazer. A verdade é que era crente para si mesmo, Todos eram crentes, estavam lá e tal, mas eram crentes para si. É uma geração que não se movia, uma geração que de fato não tocava uma sociedade, uma geografia, não entendia o propósito de expandir o reino além das quatro paredes, e era uma geração do ser, mas não do fazer. E agora nós estamos vivendo um outro tempo, uma outra geração, que da mesma forma me preocupa muito, porque agora nós estamos nos tornando a geração do fazer, mas esquecendo do ser. A verdade é essa. Entramos numa vibe de vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar. Só que o negócio não é queimar, querido. Não é simplesmente achar que vai queimar. E você tem que entender que tipo de sacrifício está em cima do altar para ser queimado. Porque se você ler as escrituras, você vai entender que os sacrifícios que eram oferecidos para queimar sobre o altar eram sacrifícios perfeitos. Não podia ter defeito. Deus ele tem aversão por aquilo que é feito de qualquer maneira. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Então nós temos muita responsabilidade de fazer, sim, de expandir, de tocar, de sermos realmente a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Mas muito mais do que fazer, nós não podemos esquecer de ser. E eu acredito que esses dias são os dias de muito alinhamento, sabe? Eu estou aqui para começar o negócio, então eu estou preparando o terreno. Eu estou aqui preparando o terreno, porque para que se cumpram as escrituras, e aqueles que vêm após mim são maiores que eu. E aí vocês vão terminar com o pastor Edilane. Então, para que as escrituras se cumprem aqui nessa casa, aqueles que vêm após mim são maiores do que eu. E eu estou aqui para preparar o terreno para esses dias.
e quero compartilhar algo com vocês, assim, que é o que eu tenho, né, batido muito lá na igreja em Belém. É algo que eu estou alinhando muito com a juventude lá, e penso que é uma mensagem para esse tempo, né, para essa estação. E eu quero falar sobre tempo, realmente. E eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: é tempo. Não, mas pode falar assim. Quem é mudo pode falar em Libra, não tem problema. Mas quem não é mudo, fala mesmo. Diga assim: é tempo de novos tempos. Cara, é tempo de novos tempos. A verdade é essa, é tempo de novos tempos. E o que é o tempo? Ninguém vai falar aqui de física, que é uma grandeza. Não, não. O tempo é um período compreendido entre dois acontecimentos. Só que todas as vezes que você pensa em tempo, você pensa num momento específico na história. Só que infelizmente nós temos usado a palavra tempo para se referir ou do pretérito ou do futuro. Eu escuto muita gente dizer assim: naquele tempo passado. Mas vai chegar o tempo futuro. E a verdade é que é chegado o tempo. E esse tempo é um tempo para novos tempos. É uma geração que se levantou para estabelecer o reino de Deus. Cara, vocês são a geração que vão atender ao clamor de Jesus: venha o teu reino. É o tempo dessa geração atender o clamor de mais de 12 mil anos: que venha o teu reino. E quando eu vejo uma conferência que traz como mensagem manifestando o reino, nós precisamos entender que de fato é chegado o tempo de manifestar o reino. Mas você nunca vai manifestar o que você quer, você só vai poder manifestar o que você carrega. Porque manifestar significa tornar evidente, colocar para fora, fazer conhecido. E você nunca vai manifestar o que você deseja, você vai manifestar o que você carrega. E aí eu quero começar dizendo isso para você: você jamais poderá tornar o céu terreno, mas é seu dever celestializar a terra, meu irmão. Tornar a terra um reflexo do céu. E Jesus diz, sabe o quê? Que seja aqui na terra como é no céu. Sabe o que ele veio fazer? Celestializar a terra, meu irmão. Tornar a terra um ambiente celestial. Eu quero compartilhar um texto com vocês de um tempo que abriu novos tempos na vida de um homem. E eu acredito que é exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Escolheu um tempo para abrir novos tempos na vida de todos nós, para um propósito maior do que a gente possa imaginar. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro do profeta Isaías. Uau! Isaías capítulo 6. Um texto bem conhecido, porém eu acredito que tem algo especial para nós. Isaías capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor, e ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Pai. Tudo que te peço nessa noite é uma medida extraordinária da tua graça, trazendo revelação, discernimento e gerando transformação para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Escutem, tempo
E nada na Bíblia está por acaso. Deixa eu dar uma dica para você. A partir de agora, toda e qualquer tentativa de distração é satânica. Ainda que seja o amor da tua vida, a criança mais linda da face da terra, se for com o intuito de distração, isso é armadilha. Então fique atento para aquilo que Deus quer tratar com você. Quando a Bíblia começa dizendo no capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, a Bíblia está dizendo, houve um tempo determinado. Não estaria por acaso no ano em que o rei Uzias morreu. Está dizendo, há um tempo determinado na história para que algo específico aconteça. Nós estamos vivendo uma era da história da humanidade que tem um propósito específico e nós fazemos parte dele. Nós não estamos nessa geração por um acaso. Você não nasceu nessa geração por um acaso. Você não habita na casa que você habita por acaso. Você não está habitando na cidade que você está por acaso. Há um propósito para esse tempo, para esse espaço compreendido na história. E a Bíblia diz, no ano em que o rei Uzias morreu. Um tempo na vida do profeta Isaías. Qual foi o tempo? O ano em que o rei Uzias morreu. Mas nesse tempo, através de uma experiência sobrenatural, abriram-se novos tempos na vida daquele homem. E eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo conosco. Nesse tempo, chamado agora. Nesse tempo, Deus está abrindo, startando, iniciando novos tempos na minha vida e na sua vida. Nós precisamos estar atentos a isso. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus me mostra nessa palavra. Os tempos que foram abertos através daquele tempo. E o primeiro tempo que eu vejo Deus abrir na vida de Isaías e naquele tempo, naquela história, é um tempo de recompensa. Porque a Bíblia diz, no ano em que o rei Uzias morreu. Queridos, naquela época, o regime era monárquico. E quando um rei morria, imediatamente iniciava-se, instaurava-se uma crise. Crise econômica, crise política, uma crise muitas das vezes social. E o processo de transição entre dois reinados era sempre um processo complicado, conturbado. E através desse tempo de toda essa confusão, essa crise, em meio a tudo isso, Deus começa a se mover na vida de Isaías. Sabe, se você não percebeu, tudo que nós estamos vivendo nesse tempo no Brasil é um tempo de transição. É um tempo em que as coisas estão meio desarrumadas, mas elas precisam agora entrar em ordem para que futuramente haja o progresso. Porque na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Não vai existir nunca progresso sem antes ordem. E essa transição de governo, essa transição de reinos, essa transição de tempo, é um tempo caótico. Mas em meio a tudo isso, Deus, Ele traz recompensa. E no ano em que o rei Uzias morre, Deus se manifesta de maneira extraordinária para a vida de Isaías. Sabe, queridos, eu quero que você entenda isso. Os tempos de crise são o solo perfeito para que grandes coisas possam nascer. Na verdade, a palavra crise para o chinês, ela é a junção de duas palavras, mas acredite, eles sempre tratam a crise com uma grande oportunidade. O problema é que nós não fomos educados dessa maneira. E crise para nós nunca parece oportunidade, parece caos, fim. E a verdade é que em meio ao caos, Deus traz um tempo de recompensa. Na verdade, Deus é um Deus de recompensa. Eva foi a recompensa de Adão. Moisés, a recompensa para um povo que estava na escravidão do Egito. E assim a gente vai vendo a história da Bíblia. E quantos homens e mulheres Deus levanta para um tempo, e aqueles homens e mulheres tornam-se uma recompensa para aquela história. Você sabia que essa recompensa para essa geração é você?
Você sabia que quando Deus formou você no ventre, Ele estabeleceu sobre você uma responsabilidade. Ele disse: olha, em meio a tudo isso eu estou gerando você, e eu estou gerando você para algo extraordinário. E quando todos entenderem que não tem mais solução, e quando todos pensarem que está tudo perdido, eu vou levantar você, e você será a recompensa. Ei, você é a recompensa para a sua família. Você é a recompensa para a sua casa. Você é a recompensa para o tempo de luto, para o tempo de dor, para o tempo de perda. Você é a recompensa para um tempo de vergonha. E a palavra diz, o próprio Isaías diz, Isaías 61:7, que a cada dia de vergonha, o meu povo terá dupla honra. Deus tem um tempo de recompensa para esse tempo, e essa recompensa é você. Você é uma recompensa para Castanhal. Você é uma recompensa para a igreja de Cristo nesses dias. Deus olha para você, e em meio a tudo isso que você está vivendo, em meio a tudo isso que você está passando, em meio a esse turbilhão de situações que você tem enfrentado, Deus tem uma recompensa para você. E o melhor, Deus está levantando você como uma recompensa, cara. Para cada dia de vergonha, o meu povo terá dupla honra. Imagina o Pará, irmãos. Imagina o que Deus tem preparado para o Pará. Porque o Pará é um estado que vem enfrentando vergonha. O Pará é um estado que ele é marcado pelos índices maiores em termos de percentuais. Os piores lugares para habitar no Brasil estão no Pará. Aí o que a Bíblia diz? Que para cada dia de vergonha o povo terá dupla honra. Imagina o que Deus tem para nós, cara. Então eu quero que você entenda isso. Num tempo determinado, Deus estabelece novos tempos, e o primeiro tempo é um tempo de recompensa. Isaías, irmãos, estava ali enfrentando tudo aquilo, e Deus disse: tá bom, Isaías, eu vou recompensar você, porque eu estou levantando você como uma recompensa. Deus nunca vai fazer através de você aquilo que Ele nunca fez em você. Deus primeiro faz em vós, para depois fazer através de vós. Diga aleluia. Há um tempo para esse tempo. Há um tempo de recompensa. O segundo tempo é um tempo de revelações extraordinárias da glória de Deus. É só você acompanhar a história. E aí eu quero que você me dê a sua atenção. Porque, irmãos, nós precisamos sair da superficialidade. A verdade é que nós temos um convite nesse tempo. E o convite é para deixarmos de ser meros conhecedores da palavra de Deus, para passarmos a ser conhecedores do Deus da palavra, irmão. Nós precisamos deixar de simplesmente conhecer tudo de Gênesis a Apocalipse e conhecer tudo sobre aquele que escreveu de Gênesis a Apocalipse. E aí o que a Bíblia diz? Acompanha. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Pastor, mas Isaías não era um profeta? Era. E se você pegar desde o capítulo 1, você vai ler assim: Isaías, filho de Amós, essa é a visão que Deus deu a respeito de Judá e Jerusalém. Escuta, é chegado um tempo em que aquele que recebe a visão de Deus tem a visão do próprio Deus, cara. Muitas das vezes nós começamos a entrar numa atmosfera de profeta, de isso, daquilo outro e tal, e nós começamos a nos tornar ativistas, porque nós começamos a fazer, e daqui a pouco está cheio de Samuel, que faz, que serve ao altar, mas ainda nem conhece a voz do Senhor, irmãos. E ainda que você esteja supervisionado por um sacerdote, ainda que tenha alguém te cobrindo, querido, isso não supre a necessidade de você ter um conhecimento, uma experiência pessoal, porque nada é mais transformador do que uma experiência pessoal. Isaías era um profeta naquela geração, e ainda assim ele nunca tinha visto o Senhor, irmão. E o que Deus faz? Naquele tempo, Deus instaura um outro tempo na vida de Isaías. Deus diz: esse é o tempo de revelações extraordinárias.
Esse é o tempo em que você vai sair de trás do véu e você vai poder acessar aquele lugar que ainda era completamente inabitável. Sabe, não sei se você entende isso, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou. Agora imagina a cena comigo. Uma geração inteira educada, criada, acostumada com a barreira do véu. Não, até aqui eu posso. A partir dali eu não posso. Só um homem pode, uma vez por ano. E aí de repente, você não consegue imaginar esse dia? De repente, o véu rasga de fora a fora. E aí existem duas oportunidades. E aí existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que olham e dizem: eu sempre quis estar nesse lugar, eu vou invadir. Mas tem aqueles que dizem: não, a gente não pode entrar. Nunca foi possível. Vamos manter a distância. Irmãos, a Bíblia diz que Deus um dia chama Moisés e diz: ei, prepara o povo, que eu vou descer. E aí consagra o povo, e o povo vai todo. E aí a Bíblia diz que Deus desce no monte. E o povo estava muito afim de experimentar o que Moisés experimentava. Imagina, quando Moisés descia, que o rosto dele resplandecia aquela luz. Os caras ficavam pensando: uau, quando é que eu vou ter isso? Quando é que eu vou viver isso? Aí Moisés disse: se preparem, porque o que eu vivo, vocês vão ter oportunidade de viver. Aí quando Deus vem, aí o povo se vê diante dos relâmpagos, dos trovões, e a fumaça, e o monte fumegando. Sabe o que eles fazem? Se afastam e dizem: Moisés, fala tu conosco para que não morramos. É a mesma geração de hoje. É a mesma geração que o véu se rasga, e ainda assim nós escolhemos ficar fora, porque nós escutamos que nunca podia entrar, porque nós fomos criados que não podíamos acessar. Queridos, há um lugar de habitação que chama por você. Deus não chama você para um lugar com Ele, Deus chama você para um lugar nele, para você ser um com Ele. É um tempo de novas revelações. É um tempo de profundidade. Sabe, é um tempo de você experimentar o maior upgrade que alguém pode experimentar. Você sabe qual foi o maior upgrade que o ser humano teve? Foi o dia que Jesus virou para os discípulos e disse assim: eu já não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigos, porque eu tenho dito tudo aquilo que o meu Pai me ensina, me diz, me revela. Sabe o que eu entendo com isso? Deus só se revela para amigos. Deus não se revela para servos. Deus se revela para amigos. O maior upgrade que você vai ter não é quando você acessar o seu sonho, é quando você entender o seu lugar. E esse é o tempo de você avançar. Esse é o tempo de você aprofundar. Esse é o tempo de você sair das águas rasas que estão nos artelhos. Esse é o tempo de você ir, porque o anjo continua medindo mais os 1000 côvados, e ele continua chamando os profetas, dizendo: vem para onde as águas são mais fundas. E deixa eu falar, cada vez que você mergulha mais nesse rio, essas águas, elas vão gerando vida. E a vida, ela não é só através de você. A vida é em você. O primeiro tempo é um tempo de recompensa. E o segundo tempo é um tempo de novas revelações. E não tem recompensa maior do que essa. Não tem recompensa maior do que o próprio Deus se permitir ser um com você. E dizer assim: vem, filho, porque eu vou te revelar das minhas profundezas. Mas Ele sempre quis isso, cara. Desde lá de Jeremias, ele diz: olha, se vocês me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser achado por vós, e eu vos direi coisas gloriosas e insondáveis que vocês não conhecem. Eu não sei se você já leu um livro chamado Os Caçadores de Deus. Eu li esse livro faz alguns anos, e ele traz uma aplicação que é poderosa. Ele diz o seguinte:
Deus está para nós, assim como um pai que está brincando com o seu filho. E o filhinho é pequeno e ele tem um desejo muito grande de pegar o pai. Eu tenho duas, cara. Eu sei bem o que é isso. Quando eu estou brincando em casa, a Estezinha vem com todo gás para me pegar. Mas ela é pequenininha e eu sou um pouquinho maior. Então qualquer movimentozinho que eu faço, ela passa. Ela não consegue me pegar. E ela fica tentando, até que chega um momento que faz algo. E aquele algo é o suficiente para me quebrar todo. E ela já não precisa mais vir até mim, eu vou até ela. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Nós buscamos do nosso jeito, buscamos, mas chega um tempo, chega uma hora, chega um momento em que nós nos movemos diferente e nós atraímos o coração dele de maneira tal que ele diz: eu não aguento mais, vem cá. E esse é o tempo. Esse é o tempo de nós buscarmos coisas profundas nele. Porque tem gente querendo fazer coisas profundas em Deus, sem ser profundo com Deus. Não vai fluir, irmão. Não vai fluir. Porque Deus não revela coisa para menino. Deus trata com gente grande. Deus trata com pessoas que alcançaram outro nível de entendimento nele. E esse é o tempo de novas revelações. Só tem que existir algo que acontece quando você tem uma revelação dele. É porque existe um outro tempo que se desperta na sua vida. Quando você tem um tempo de novas revelações, você adentra um tempo de profundo arrependimento. Olha o que acontece com Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E aí ele descreve, porque agora aquilo que era imaginável se torna real. Aquilo que era imaginável se torna palpável. Ele faz questão de descrever como ele via, como ele viu, como ele estava, quem estava com ele, como era. E depois que ele descreve a revelação dele, depois que ele descreve a experiência sobrenatural, e ele disse: eu gritei, ai de mim. Sabe o que significa ai de mim? Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. É arrependimento. É um tempo de arrependimento para essa geração. Porque nenhum avivamento aconteceu sem antes um arrependimento ter acontecido. Leia a história dos grandes avivamentos. Todos os grandes avivamentos, eles foram antecedidos de profundo arrependimento. E uma geografia inteira é tocada quando o povo se arrepende. 2 Crônicas 7,14, é muito claro isso. Primeiro você se arrepende, busca o Senhor, depois Ele ouve e sara a terra. Tem gente orando, o Senhor vem e faz, mas sem arrependimento não acontece. Não acontece, é um tempo de você se arrepender profundamente. E muitas das vezes não é se arrepender só do pecado, é se arrepender da condição de inoperância. Muitas das vezes é se arrepender da condição de apatia. Você sabe por que é necessário se arrepender? Porque sem arrependimento não há necessidade de transformação, cara. Não há nenhuma necessidade. Porque se eu não reconheço que eu estou aquém do que eu deveria estar, eu jamais vou buscar alcançar isso. E o nome disso é arrependimento. Só que as pessoas relacionam arrependimento só com o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Arrependimento não tem a ver só com o pecado. Arrependimento é quando você reconhece que a condição em que você está, ela é muito aquém daquilo que você deveria ser e estar. Principalmente quando você o revela, quando você tem revelação de quem Ele é. Porque quando você tem uma revelação de quem Ele é, você imediatamente tem uma revelação de quem você é. Quando você tem uma revelação de quem Ele é, você é revelado de como você está. Quando Pedro tem a revelação de quem é o Cristo, imediatamente ele sabe quem Ele é e para o que Ele serve. Jesus diz assim: e quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos falam: uns dizem que tu é Elias, outro que tu é João Batista, outro que tu é profeta. Aí para em vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí rola um silêncio, eu fico imaginando, rola um silêncio ali entre eles, até que Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja. A partir do momento que você conhece quem Ele é, você conhece quem você é e como você está.
Isaías olha e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de lábios impuros. Percebe? Muitas das vezes você não vai se arrepender só de como você é, você precisa se arrepender de onde você está. Eu vou falar uma coisa aqui forte para você, vai doer, mas é verdadeiro, e eu provo na Bíblia. Muitas das vezes, para você cumprir o seu propósito, você vai ter que abandonar pessoas. E isso fere o evangelho que tu acredita, porque é um evangelho inclusivo em 100%. É verdade, desde que as pessoas não estejam atrapalhando o teu progresso. Existem dois tipos de pessoas na vida: pessoas que são pontes e pessoas que são caminhos. Não queira fazer caminho pessoas que são pontes. O que são pessoas pontes, pastor? São aquelas que só vão servir para te levar de um lado para o outro. E essas pessoas vão parar pelo caminho e você não tem por que levá-las. Tem pessoas que carregam fardos ao longo dos anos porque querem transformar em pessoas caminho aquelas que são ponte. É chegado um tempo na vida de Abraão que Deus olha para ele e diz: ei, Abraão, até quando tu vai levar Ló, cara? Larga Ló. E Ló não era alguém que Abraão não gostava. Ló era alguém que Abraão tinha uma estima profunda. Mas para cumprir um propósito, muitas das vezes, você vai precisar se arrepender não só de como você está, mas onde você está, com quem você está. Eu falava mal dos coaches, eu parei de falar mal porque eu descobri que minha avó era. Essa semana eu descobri, eu falava muito mal. Se tem alguém aqui que é coach, eu quero pedir perdão. Mas eu falava muito mal, eu continuo achando as mesmas coisas, mas eu não falo mais, porque eu descobri que minha avó era. E ela dizia: me diz com quem andas, que te direi quem és. Aí agora a história é: você é a média das 5 pessoas com que você se relaciona. É a mesma coisa. Aí depois que eu vi que minha avó era coach, eu parei. Mas escuta, presta bem atenção, porque muitas das vezes o lugar que você está interfere em quem você é. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, mas você tem que entender que não é só você que leveda, você também pode ser levedado. Eu tomei uma decisão na minha vida, você precisa tomar também. A minha decisão foi: se eu estou num ambiente e eu estou ali há 30 minutos e eu ainda não fiz a diferença na vida de ninguém, eu vou embora. Eu tomei essa decisão. Se eu estou num lugar e em 30 minutos eu ainda não comecei a impactar ninguém, eu vou embora, antes que aquelas pessoas comecem a me impactar. Porque você não é inabalável, tá, querido? Você não é inabalável. Se você está num ambiente e você não está fazendo diferença nenhuma, saia dele antes que ele faça diferença em você. E muitas das vezes você vai precisar se arrepender disso também. E que tempo é esse? Tempo de arrependimento. E arrependimento não é simplesmente deixar de fazer o errado, é passar a fazer o certo. Escuta isso. A maior prova de arrependimento para mim na Bíblia é Zaqueu. Porque quando ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece quem ele é, se arrepende. Mas ele não só se arrepende de ser um ladrão, ele passa a devolver. Já viu o ladrão devolver, irmão? Já viu o ladrão dar? Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é só você deixa de fazer o errado, é você deixa de fazer o errado, mas passa a fazer completamente contrário do que você fazia, irmão. Talvez você saiu do mundo, mas você ainda não entendeu quem você é. Você ainda tem um problema de identidade. Você precisa ler a Bíblia no capítulo 21 de Levítico. Isso é muito sério. Porque no capítulo 21 de Levítico, Deus dá uma ordem a Moisés. E ele diz assim: escutem isso, por favor. Se nada nessa mensagem faz sentido, se isso fizer, eu estou satisfeito. Deus chama Moisés e diz: olha, diz a Arão que os seus descendentes que tiverem defeito não poderão nem aproximar-se para oferecer ofertas de alimento. E aí ele dá uma lista dos defeitos que não serão aceitos. Aí ele diz: aquele que for cego, aleijado, aquele que for anão, corcunda, aquele que tiver mãos e pés defeituosos, aquele que tiver rosto mutilado. Vocês sabiam que todos eles têm uma relação espiritual? Corcunda, por exemplo, é alguém que só vive olhando para a terra. E a Bíblia diz em Colossenses: já que vocês ressuscitaram com Cristo, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. O maior milagre de Jesus naquela mulher corcunda não foi ter ajeitado a coluna dela, foi ter feito ela enxergar além da terra, cara. E tem muita gente enxergando só na terra.
E você tem os seus parâmetros de sucesso ou insucesso pautados naquilo que você estabeleceu para esse tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um ser eterno. Não torne as coisas efêmeras como parâmetro na sua vida. Os propósitos efêmeros não podem afetar o teu propósito eterno. É tempo de você deixar de ser corcunda. É tempo de você abdicar disso. Sabe, irmãos, um dia eu precisei estudar botânica para pregar uma mensagem. Porque Deus me intrigou. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que estando em mim e não dá frutos, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Aí aquilo mexeu comigo. Eu não sei se a Bíblia mexe contigo, mas comigo mexe. E aí eu falei, meu Deus, que Deus é esse? Não me apresentaram esse Deus que corta. E aí eu fui estudar, ele estava falando sobre videira. E aí eu fui ver como é que funciona todo o processo de uma videira. E a videira, ela tem por característica folhas, grandes folhas, mas os ramos, eles são finos e flexíveis. Então, em algum momento, a folha cresce e pesa, escuta isso. E como a folha pesa, o ramo inteiro desce, ao invés de subir. A videira é uma trepadeira, então ela precisa de algo para subir. Então, quando ela não encontra algo, escuta isso, isso é muito espiritual, cara. Quando ela não encontra um motivo para subir, ela desce. E quando ela desce, ela tem contato com o solo, e ela começa a formar suas próprias raízes a partir do ramo. Só que aquele ramo que está fixado no solo, ele começa a receber a seiva, não da planta, mas sim do solo. Então o cara tem que ir lá e cortar. Ele corta e coloca ela para cima. Escuta, Deus precisa cortar você do solo, porque você está preso ao solo, você está preso a isso, você está se alimentando das coisas daqui, cara. E quem se alimenta das coisas daqui é característica de que nunca experimentou uma ressurreição. Porque a Bíblia diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Mas não, nós aprendemos, e agora ainda mais nessa geração, eu não vou falar mal porque minha avó era, mas eu ia falar mal, que nós vamos construir o nosso futuro. Você nunca constrói futuro, você descobre futuro. O seu futuro não vai ser construído por você, ele vai ser descoberto por você, à medida que você decidir viver o propósito pelo qual você foi criado. Porque a Bíblia diz que ainda quando nós éramos figura disforme no ventre da madre, Ele já havia preparado todos os nossos dias. O teu futuro não é uma construção, é uma descoberta, porque ele foi preparado antes que qualquer um dos teus dias fossem verdadeiros. E aí você não vai construir, você vai descobrir. E a partir do momento que você descobre quem você deveria ser, você se arrepende de quem você é, cara. A partir do momento que você descobre como você deveria estar, você se arrepende da sua atual condição e você diz, ai de mim, estou perdido. E aí abre-se um novo tempo. É um tempo de um novo tempo. E é um tempo de purificação. Porque a Bíblia diz que depois que Isaías diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que um anjo foi lá e com uma tenaz. Tenaz é como um alicate, tá, gente? É uma peça usada para manusear estruturas de metal, de qualquer coisa que estejam em elevadas temperaturas. Então o anjo vai lá e com essa tenaz, com esse alicate, ele tira uma brasa e ele toca nos lábios. Isso é purificação. Purificação tem a ver com santidade, irmãos. Tem a ver com consertar o sacrifício. E aí o anjo pega e toca assim no lábio dele e diz assim, você está vendo? Isso tocou os seus lábios e a sua culpa foi removida. Mas tem algo que me chama a atenção aqui. O que foi que Isaías confessou? Que ele era de lábios impuros. Onde foi que o anjo tocou com a brasa? Nos lábios. Querido, para poder ter cura tem que ter confissão. Uau.
E por isso que Tiago escreve: confessem os seus pecados uns para os outros, orem uns com os outros para que sejam curados. Você sabe por que existem pessoas que são anômalas? É verdade que o ser humano ele é um ser meio assimétrico. Sim ou não? Sim. Quem tem um pé maior que o outro aqui, levanta a mão. Não, fala sem vergonha. Eu tenho. O meu pé esquerdo é maior que o meu direito. Quando eu vou na sapataria para comprar o sapato, eu experimento logo no esquerdo. Porque se der no esquerdo, deu no direito. Você é assim ou não? Você tem uma mão um pouco maior do que a outra e tal. Enfim, uns são mais assimétricos do que o outro, pastor Hudson. Mas todos são um pouquinho assimétricos. E essa assimetria, ela também se torna espiritual. Porque são pessoas que estão crescendo em uma área, mas não estão fracassando em outra. E quais são as áreas que você fracassa? Normalmente as áreas que você não confessa. Você sabia que Jesus, para curar um homem da mão mirrada, ele fez o cara mostrar a mão? Se você quer ser curado, você precisa mostrar aquilo que você tem defeito. O problema é que Jesus não manda ele mostrar a mão defeituosa. Jesus manda ele mostrar a mão. Aí sabe o que muita gente está fazendo? Mostrando a mão boa. Olha aqui, pastor, como eu sou bom no que eu faço. Olha aqui, pastor, como eu estou bem nessa área. Olha aqui, pastor, como as coisas melhoraram na minha vida. Mostra a mão mirrada, irmão. É tempo de você mostrar a mão mirrada. É tempo de você confessar as suas limitações, as suas fraquezas. Você sabe, meu Deus, isso é muito forte. Você sabe por que Paulo, quando está escrevendo sobre a ceia, ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos? Você sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque aquilo que te impede de cear hoje, te impede de entrar no céu amanhã, cara. Você sabia disso? Aí você vai, examina a si mesmo e... não vou nem cear hoje não estou bem. Se Jesus voltasse hoje, pelo mesmo motivo que você não ceou, você não vai para a eternidade, cara. É tempo de purificação, irmão. É tempo de santificação. É tempo de consertar o sacrifício. Quando Deus dá ordem para o sacerdote sobre manter o fogo aceso, Ele dá algumas condições. Ele diz como o sacerdote deve fazer para o fogo continuar ardendo no altar. E Ele diz que todos os dias, diga comigo, todos os dias. Não, diga mais forte, todos os dias. Ele diz todos os dias. É a mesma coisa que Jesus diz sobre a cruz. Ele diz, tome a sua cruz diariamente. Diariamente, todos os dias é a mesma coisa, pelo menos no meu linguajar. E ele diz para o sacerdote, olha, todos os dias você deve retirar as cinzas. E você deve acrescentar lenha. Só tem que tem uma ordenança que Deus faz. Ele diz, e você precisa preparar o sacrifício. E a Bíblia diz em Romanos 12 que nós somos os sacrifícios vivos. E esse é o pior da nossa geração. É porque o sacrifício vivo, ele tem a condição de pular do altar, irmão. Ou então o sacrifício vivo, ele é ofertado de qualquer maneira. Como se Deus aceitasse o teu qualquer jeito. Como se tudo que você entendesse que era suficiente fazer, Deus iria aceitar. Eu posso falar uma verdade para você? Em nenhum lugar, mas principalmente no reino de Deus, os fins não justificam os meios. Se tem um lugar que os fins não justificam os meios, é no reino de Deus, cara. Não importa o que você fez, importa quem você foi. Importa quem você se tornou a partir do que Ele fez, não é o que você fez. Uau! Essa saiu do forno. O que vai importar é isso. É quem você se tornou a partir do que Ele fez. E não simplesmente o que você decidiu fazer, se entregando de qualquer forma, a qualquer custo, negociando a santidade, a eternidade. E aí, ainda em Levítico 21, um dos defeitos, Henrique, que fazia com que o homem não pudesse nem se aproximar, é rosto mutilado. Rosto mutilado fala de identidade deturpada. Rosto mutilado é o cara que metade puxou para o pai,
Metade puxou pro capeta. Não, capeta não. É aquele cara que na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. É aquele cara que se dissesse hoje lá na escola que é crente ia causar um escândalo. É aquele cara que na faculdade, o dia que souberem que ele é cristão, vai ser um alvoroço. Sério? Ele? Sabe o 007 da história? Sabe o camaleão, o crente camaleão? Ele se adapta a todo o ambiente. Se ele está num ambiente santo, ele é santo. Se ele está num ambiente profano, bora ser igual aqui os caras. Rosto mutilado, irmão. Rosto mutilado. Ei, quando Pedro descobriu quem era Jesus, ele não descobriu o sobrenome de Jesus, ele descobriu a identidade de Jesus. Porque Cristo não é sobrenome, é identidade. As pessoas chamam Jesus Cristo como se Cristo fosse sobrenome. Tipo, José Antônio. Não, não é. É identidade. Jesus, o Cristo. A identidade dele. Porque a tua identidade revela o teu propósito. Porque o teu propósito não tem a ver com o fim, tem a ver com o início. Porque o teu propósito não vai ser realizado no fim, ele foi projetado no início. E muitas das vezes o caminho mais longo que você deve ir é voltar para o começo. É por isso que lá em Apocalipse a Bíblia diz assim: lembre-se de onde caiu e torne a fazer, ou seja, volta para o começo. É tempo de purificação, queridos. Santidade. Santidade. Tem muita gente transformando a pedra em pão para satisfazer a carne, mas depois que come descobre que não era pão e vai morrer de indigestão espiritual. Porque na hora que Satanás manda Jesus transformar a pedra em pão, Jesus está 40 dias sem comer, e quem está com fome é ele, irmão. E a fome é uma necessidade do espírito, não é da carne. Você sabe o que significa transformar a pedra em pão nos dias de hoje? Satisfazer a carne, ainda que seja momentaneamente. Só que quando você faz isso, você põe em xeque a sua identidade. E o único motivo que fez com que Jesus não cedesse à tentação de Satanás foi descobrir quem era a identidade dele. Porque Satanás diz assim para ele: se tu és o filho, é confronto de identidade. Se tu és o filho. Jesus em algum momento ele cura alguém, e quando perguntam para aquele cego, que outrora era cego, mas agora está curado, e perguntam: quem foi que te curou? Aí o cego diz assim: foi ele. Jesus? Não sei se é Jesus, mas é aquele ali, ó. Mas ele não é o filho do José? Você sabe o que fez a diferença na vida de Jesus? É porque um dia, quando João Batista desce ele nas águas, a Bíblia diz que ele ouve uma voz do céu que diz: esse é o meu filho. Talvez até hoje você estivesse caminhando com a ideia de ser o filho do José. Ei, você tem uma identidade espiritual, você tem uma identidade no céu, e isso é inegociável. E todas as vezes que você negligencia isso, você tem o rosto mutilado. E rosto mutilado, querido, não serve como sacrifício. Percebe? Era um tempo, era o ano em que o rei Uzias morreu, mas era um tempo para novos tempos. Tempo de recompensa, tempo de novas revelações, tempo de arrependimento, tempo de purificação. Irmãos, e que tempo que chegou na vida de Isaías. E depois de tudo isso, agora quando Isaías é purificado, percebe isso? Depois que Isaías foi purificado. Diga comigo: depois que Isaías foi purificado. Tem gente querendo viver o seu chamado sem ser purificado. Sossega, irmão. O chamado de Isaías só aconteceu depois que ele foi purificado, cara. Cheio. E aí depois que ele é purificado, ele diz que ele ouviu a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? E Isaías acessa um outro tempo, o tempo do cumprimento do seu chamado. Você sabe que é o tempo que chegou para você? O tempo de você sair de trás das malhadas, cara. Ei, você é uma flecha que Deus está tirando da aljava. Deus está lançando você. Só tem que a flecha, para ela ir mais longe, ela tem que chegar mais próximo do coração do arqueiro. Ele puxa. Talvez você esteja passando o tempo de trazer para o coração. Existe uma geração querendo fazer as coisas fora do tempo. Grave essa frase no teu coração para o resto da tua história. O avião só decola no final da pista, irmão. O avião só decola no final da pista. Viva os processos e respeite eles todos. Se submeta ao processo. Porque enquanto o avião está na pista, ele está tomando velocidade, está não sei o que, turbina e não sei o que, pressão, existe um preparo até o propósito, porque o propósito do avião é decolar, mas ele não decola de qualquer jeito, em qualquer momento. Deus está forjando você, cara, porque antes de Davi ser levantado, ele foi forjado. Antes de Davi derrotar um gigante, ele derrotou o leão e o urso. E enquanto ele vivia o processo, ele vivia princípios. Davi foi obediente. Davi foi servo. Você sabia que a servidão é a porta para a tua ascensão? Porque quando Davi foi lá no campo de batalha, Davi não estava separado para a batalha. Davi foi a pedido do pai. Escuta uma coisa. A tua vida de servidão abre as portas para a tua ascensão, cara. Até chegar o chamado pastoral na minha vida, eu fiz tudo dentro da igreja. Tudo. Tem gente que não quer servir, quer ser visto, irmão. Se não for para dançar, eu não quero. Porque dançar é bonito e todo mundo vê. Se não for para cantar aqui, que nem o pastor Hudson, não quero. Ah, irmão, olha, vamos orar lá meia-noite. Não, orar meia-noite ninguém vê, meu irmão. Orar meia-noite ninguém vê. Vamos lá visitar o irmão. Não, só ele vai saber. Viva o seu propósito, mas sem desrespeitar o seu sucesso. É chegado o tempo de você assumir o seu chamado. Pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu tenho uma dica para você. É porque o seu chamado é o mesmo do meu e o mesmo de todo mundo. O chamado é único para todo mundo. O chamado é fazer discípulos. De que maneira? Com os dons e os talentos que Ele te deu. Você quer 2 dicas para aquilo que Deus está te chamando para fazer? É aquilo que você ama fazer ou aquilo que mais te incomoda na sociedade. O que te incomoda na sociedade? Se levante para mudar, meu irmão. Esse é o teu chamado. Porque nós somos muito bons para apontar, só somos muito ruins para resolver, cara. Somos muito bons para tocar e para falar só que somos péssimos para nos posicionar. E chegou um tempo na vida de Isaías em que ele decidiu assumir o chamado dele. Escuta, Deus não chamou Isaías, Deus chamou qualquer um. Eu precisei falar isso para minha mãe. Se estiver gravando, eu quero até mandar um beijo para ela. Eu falei para minha mãe isso ontem, que ela me ligou triste, que ela congrega numa igreja grande, num outro lugar, num outro estado, e ela disse que ela faz parte das invisíveis, porque ninguém chama ela para nada. Eu falei, mãe, a senhora está tão equivocada. Ninguém tem que lhe chamar não, mãe. É a senhora que tem que se oferecer, mãe.
É a senhora que tem que se fazer vista. Existem alguns ditados do dia a dia que às vezes servem. Tem um que diz que quem não é visto não é lembrado, meu irmão. Precisamos de alguém para fazer tal coisa. Ninguém me chama. Está surdo, irmão? Ou está moco? Ninguém precisa mandar recado para você, não. Deus não chamou Isaías, Deus chamou qualquer um. Só que qualquer um cabe eu e você, e coube ele. Qualquer um cabe eu e você, e coube ele. Existem duas pessoas que são terríveis para trabalhar. É aquelas que não fazem o que a gente pede, e aquelas que só fazem o que a gente pede. Essas duas pessoas são terríveis para trabalhar, irmão. Aquelas que não fazem o que se pede, e aquelas que só fazem o que pede. Querido, houve uma necessidade. A quem enviarei? Eis-me aqui. É para fazer o que? Não interessa. Você sabe uma coisa? Eita! Você não descobre o seu chamado e depois decide escolher por ele. Você descobre o seu chamado a partir do momento que você decide por ele. Você decide fazer algo e você começa a descobrir para o que foi que Deus te chamou para fazer, cara. E enquanto isso, pastor, eu vou terminar. E enquanto isso eu vou vivendo os princípios e o propósito, e me submetendo a todo o processo. Agora escuta, tem muita gente vivendo os propósitos pessoais, colocando a responsabilidade em Deus. Porque é muito fácil você ouvir a voz de Deus te chamando para fazer aquilo que tu sempre quis fazer, irmão. Na maior parte das vezes isso é uma desculpa para fazer o que teu coração queria. Porque quando Deus fala aquilo que tu quer ouvir, é muito fácil, meu irmão. Difícil é você ouvir: larga tudo e vem entender o que é viver da minha provisão. Eu sei o que é isso há 10 meses. Ouvir uma voz que era completamente contrária ao meu desejo, mas entendendo que tinha um propósito para aquilo, e estava disposto a me submeter ao processo, ainda que seja doloroso, ainda que custe. Deus está levantando uma geração que vai viver um propósito. Escuta, vou terminar. Você é um ser eterno. Não viva em função de propósitos efêmeros. Se eu te perguntasse hoje, de que maneira a tua vida está tocando a eternidade, cara? Se você morresse hoje, o que eu escrevi na tua lápide? Quantas pessoas além da tua casa chorariam, se pelo menos elas? Quantas pessoas vão te encontrar no céu, dar um toquinho no teu ombro e dizer: que bom ter nascido na tua geração, cara. Você sabe o que aconteceu com Davi? Atos 13:36. A Bíblia diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu com seus antepassados. Servir ao propósito de Deus na sua geração. São poucos que vão poder chegar ao final da história como Paulo, dizendo assim: combati o bom combate. Sabia disso, cara? Porque muitos vão desistir no meio do processo, ou muitos não vão aceitar viver. Eu quero terminar te dizendo que esse é o tempo para novos tempos na tua vida. Esse é o tempo para novos tempos nessa geração. E esse é um tempo de recompensa, e você é ela. Esse é um tempo de novas revelações de Deus, e você vai sair do superficial, e você vai começar a adentrar as profundezas. Esse é um tempo que Deus está permitindo para que você seja aquilo que Ele determinou para você, não que você faça aquilo que você quer fazer. Se arrependa da sua inoperância. Vou voltar para Levítico 21, e uma das pessoas que não poderiam se aproximar eram aqueles homens que tivessem testículo defeituoso. Você sabe o que significa testículo defeituoso? Esterilidade. Estamos em setembro de 2019. Você ganhou quantas pessoas para Jesus?
Está servindo para quê, irmão? O evangelho é o que para ti? Porque segundo a Bíblia, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E se ele já te alcançou, não é mais para você, agora é através de você. Você não pode ser que nem a geração que era, mas não fazia. Mas você não pode ser a geração que faz sem ser. Você tem que viver para algo, cara. Você tem que marcar a sua história. Você tem que tocar essa geração. Você tem que cumprir o propósito pelo qual você foi criado. E isso é sucesso. Há algumas pessoas que quando alcançarem o ápice da montanha, vão ter descoberto que escalaram a montanha errada, irmão. Você sabia disso? Você sabia que você pode estar escalando a montanha errada? Você está buscando por aquilo que não é sucesso? Você está buscando por aquilo que não satisfaz? Você está buscando por aquilo que não é eterno? Chegou o tempo de você viver para algo que vale a pena. Isso é manifestar o reino. Isso é manifestar o reino. É viver de maneira tal que as pessoas que me cercam são impactadas. E eu termino te dizendo: o maior gozo da minha vida é saber que para algumas pessoas a minha vida influencia mais do que o inferno inteiro, cara. Recebi um casal em casa esses dias, que a penúltima vez que nós vimos, eu e o pastor, a gente tinha que se meter no meio, e o braço passava em cima da gente ainda. 15 dias depois de uma noite de cura, os caras chegaram lá, meu irmão, parece que eles tinham se conhecido ontem. E tudo que eles diziam era assim: pastor, nós encontramos o sentido da vida. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe o que significa isso? A minha vida impactou a ele mais do que o inferno inteiro, cara. E quando você toca a vida de alguém, você está fazendo diferente do que todo o inferno. Isso é manifestar o reino. Hoje à noite do seu start, eu quero orar por você. Se você pode ficar de pé, por favor. Deus tem um tempo para você. É o tempo de um novo tempo. Eu não sei exatamente aquilo que precisa iniciar. Eu não sei exatamente o tempo que você vai acessar hoje. Eu não conheço a tua história, eu não sei qual é o botão que você vai apertar. Mas uma coisa eu sei: hoje é o tempo de novos tempos. Talvez seja o teu tempo de arrependimento hoje. Arrependimento não só pelos pecados, mas pela condição. Arrependimento não só por aquilo que você está fazendo, mas por aquilo que você não está fazendo. Porque muitas das pessoas só sabem se arrepender por aquilo que estão fazendo de errado, mas elas não se arrependem porque não estão fazendo aquilo que é certo. Uma coisa é você deixar de fazer o que não deve, mas outra coisa é você começar a fazer o que deve. E você precisa se arrepender disso. Talvez esse seja um tempo de purificação na sua história. Hoje o anjo está com a brasa para tocar nessas áreas que precisam ser curadas, para tocar nessas áreas que precisam ser curadas, que precisam ser purificadas. Hoje é o tempo de você despertar para viver o seu propósito, o seu chamado, para ser um ser celestial que está pisando temporariamente na terra. Você não é um ser terreno que um dia vai pisar no céu. Você é um ser celestial que está temporariamente pisando na terra com o propósito de celestializá-la. Você tem que celestializar a terra. E isso é o clamor de Jesus: que venha o teu reino e que seja na terra como é no céu. Qual é o start que você vai apertar hoje? Esse é o tempo para os novos tempos. Tempos de expansão, de crescimento, de arrependimento, de santificação. Tempo de despertamento para um chamado, para um propósito. Existem muitas pessoas perdidas dentro da casa, que nem a dracma. Está na casa, mas está perdido, irmão.
O pior momento da vida do filho pródigo não foi quando ele saiu, foi quando ele estava dentro com vontade de estar fora. Estava dentro sem estar notando qual era o papel dele dentro da casa. Quem não sabe o porquê está na casa, não tem porquê não ir embora, irmão. Qual é o tempo que você está acessando hoje? Eu quero orar por você. Eu não vou fazer orações específicas que é para não apontar ninguém. Eu não vou chamar os que querem purificar para não mostrar que você está em pecado. Mas eu quero chamar você que essa noite ouviu algo e entendeu que esse é um tempo para novos tempos na sua vida. Seja ele de recompensa, seja ele de arrependimento, seja ele de purificação, seja ele de despertamento para um chamado. Esse é um tempo de novos tempos de Deus na sua vida. E se você entende isso, eu queria orar por você. Você pode se deslocar de onde você estiver, nós vamos orar junto aqui. Ou você pode permanecer no seu lugar, faça como você quiser. Seja livre, mas diga assim ao Senhor: Pai, hoje eu estou startando a minha vida. Eu entendi que esse é o tempo, essa é uma geração, esse é o momento propício. Chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou o meu tempo. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Vamos, comece a falar com o papai. Da minha escuridão me libertou. Esses são tempos de novas revelações. Posso ouvir seu espírito tempos de novas revelações. Eu ouço, tempos de novos tempos. Chegou tempos de novos tempos. De brilhar. Assuma a sua posição. Assuma o seu lugar no reino. Assuma o seu lugar. Chegou tua hora. Você tem um chamado específico. Você nasceu pra Você tem um propósito de existência. Viva, não só exista, mas viva. Viva. Estabeleça a cultura dos céus na terra. Você está sendo chamado para algo mais. Você está sendo chamado para ir além. Não se contente, não se satisfaça. Vamos, arrependa-se. Vamos, busque santificação. Vamos, mergulhe nas profundezas das novas revelações. Quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço. Viva o seu chamado. Viva o seu chamado. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. É o tempo novo da sua Você história. nasceu pra mim. É agora. É hoje. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos essa noite não só o início dessa conferência, nós declaramos essa noite o início de novos tempos na vida dos teus filhos, porque nós entendemos que é tempo para novos tempos. É esse ano, é esse tempo, é essa geração, é nessa década, é nessa era. É a hora do teu povo se levantar. É a hora da igreja ser relevante. É tempo de arrependimento. É tempo de santificação, de novas revelações. Mas sobretudo, é tempo de um despertamento para um propósito eterno. Viva! 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 Não exista! Viva! Toque essa geração com a sua vida. Toque essa geração com aquilo que você carrega. Você tem tudo que você precisa para viver o seu chamado. Você tem tudo. Deus te dotou de tudo para cumprir o seu propósito nessa terra. Você não precisa esperar o melhor momento.
dono de tudo que você precisa nele. Davi não precisou da armadura de Saul. Ele usou o que ele tinha. Use o que você tem. Deus te deu o suficiente. Se levante para estabelecer os céus na terra, e isso será manifestar o reino. Que Deus abençoe o seu começo. Que Deus cele essa noite e esses starts que estão sendo dados, para que o nome dele seja glorificado, para que o reino seja engrandecido, para que a cultura do céu seja estabelecida nessa cidade, através da sua vida, através da sua história. Você é a recompensa de Deus para essa geração. Você é a recompensa de Deus para esse tempo. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.